versículo 39 ao versículo 46. A Bíblia fala, irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 39, a Bíblia diz assim: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, ele é o único que registra essa palavra. Ele diz que Jesus Cristo foi como costumava ir ao Monte das Oliveiras. Os outros evangelhos eles não registram isso. Agora você vai lá no livro de Lucas, capítulo 22, e o versículo 41, a Bíblia diz assim: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Lucas também é a única pessoa que fala que Jesus orava e orava de joelhos. A Bíblia fala assim, no versículo 41, e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Os outros discípulos, eles não vão falar isso. Mas há uma coisa importante que Marcos e Mateus registram. Eles registram que 3 vezes foi preciso, 3 vezes, Jesus Cristo orar, Jesus Cristo buscar a Deus em oração, naquela oração tão terrível. E diz a palavra de Deus que as 3 vezes ele veio e encontrou os discípulos dormindo. E Lucas, ele não registra esta passagem. Mas, irmãos, Lucas, ele registra uma coisa importante. Do versículo 42, se os irmãos seguirem, no versículo 42, a Bíblia diz assim, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Observe, irmãos, que foram 3 vezes que Jesus Cristo precisou orar e pedir para Deus: Pai, passa de mim esse cálice, mas se cumpra conforme a sua vontade. Mas a Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo 14, o versículo 36, Marcos, ele dá ele fala uma coisa importante. Ele diz assim, olha, capítulo 14 de Marcos, versículo 36, e disse: Abba, Pai, Abba, que quer dizer meu Pai, todas essas coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Olha o que Jesus orou, irmãos, como Jesus orou. Ele disse: olha, todas as coisas que são possíveis, é possível, Senhor, me livrar desta tormenta. Mas ele disse: afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Glória a Deus. Aí você vai no livro de Lucas, no capítulo 22, e no versículo 44, a Bíblia diz assim, olha, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. Louvado seja Deus, aleluia. Aqui, irmãos, estava registrada a maior oração que o ser humano deveria orar. E não podia ser por os seus discípulos. Tanto é que Jesus Cristo voltava, os seus discípulos estavam dormindo. Aquela oração, pastor João, nenhum discípulo poderia orar, somente Jesus. Louvado seja. Aquela oração, irmãos, dependia a minha vida e a tua vida. Se Jesus Cristo não orasse aquele dia, tudo estava perdido. Era necessário uma conversa séria. Aleluia, glória a Deus. Era necessário uma conversa com Deus. Porque a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38, Jesus Cristo disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ele disse para os seus discípulos: fica aqui comigo. Irmãos, até o medo,
Até o medo se apossou do Senhor Jesus. É incrível isso. Mas aquele dia ele sentiu medo. Ele sentiu medo. E Lucas ele registra uma coisa importante. Ele diz: olha, e posto em agonia. Você vai pegar do livro de Mateus até Apocalipse, você não vai encontrar essa palavra em lugar nenhum, essa palavra chamada agonia. Porque a palavra aqui, agonia, é diferente, irmão, de ansiedade, de tristeza. Sabe o que é que significa agonia? Agonia é período de transição que precede a morte. Jesus Cristo sabia que iria morrer. E diz a palavra de Deus que ele se agoniou. Louvado seja. Sabe por que ele agoniou, irmãos? Sabe por que ele entrou em estado de agonia? E somente Lucas registra isso. Lucas viu coisa importante que nenhum outro discípulo viu. Lucas viu que Jesus Cristo orava em agonia, e diz a palavra de Deus que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Parece uma hipérbole, parece uma palavra exagerada, mas não é. Jesus Cristo suou gotas, porque ele estava em agonia. Sabe por que ele estava em agonia, irmãos? Porque na sua oração ele via o apóstolo Judas traindo a sua vida. Na sua oração ele via o apóstolo Pedro negando ele por 3 vezes. Na sua oração ele via os soldados prender ele. Na sua oração ele viu os soldados chegar e vendar os seus olhos e dar bofetada na sua cara e dizer: ei, profeta, profetiza quem te bateu. Profetiza quem te bateu agora. Deus de misericórdia, aleluia, que oração difícil foi. A Bíblia diz que ele entrou em estado de agonia. Ele via os soldados chegando e cravando a lança no seu lado. E quando ele tirava a lança, saía água e sangue. Ele via quando os soldados chegavam e batiam nele e cuspiam. Irmão, naquela época era quem chegava e cuspia. Era uma vergonha. Jesus Cristo viu e quando ele viu todas essas coisas, Lucas diz que ele entrou em estado de agonia. Ele vai cantar mas ele precisava continuar a sua oração. Oração bem feita é aquela que termina, que vai no começo e vai até o fim. Oração bem feita é aquela que você dobra o seu joelho quebrado, mas você termina ela, mesmo chorando, mesmo em tristeza, mesmo em amargura, mas você busca o Senhor. A oração que transforma é aquela que é acabada com perfeição, com alegria do Espírito do Senhor. Jesus Cristo nosso próprio ter sede. A Bíblia diz que ele disse: eu tenho sede. E sabe o que é que lhe deram? Lhe deram vinagre. Louvado seja. E a sua alma entrou em estado de agonia. A sua alma estava triste até a morte. Agora, irmãos, Lucas ele registra uma coisa que nenhum outro discípulo viu também. E eu achei interessante. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, e o versículo 43, a Bíblia diz assim:
Porque eu já vi várias pessoas dizer que Deus deu as costas para Jesus. Misericórdia. Não, irmãos, Deus não deu as costas para Jesus. Olha o que Deus faz, porque o Pai, Ele não tem prazer em ver o seu filho sofrer. Ele não suporta. Agora leia comigo no versículo 43. A Bíblia diz assim, olha: e apareceu-lhe um anjo do céu que eu já vi anjo da Bíblia Sagrada, já vi anjo guerreiro destruir exército, já vi anjo trazer a mensagem para o homem, para o profeta, já vi anjo guerrear as batalhas dos servos de Deus, o povo de Israel. A Bíblia fala, irmãos, de vários anjos, mas eu nunca vi um anjo com um trabalho como esse. O único trabalho que esse anjo tinha que ter era de vir e confortar Jesus. Glória a Deus. Confortar Jesus. Glória a Deus. Ele vai cantar a vassoura. Aleluia. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia, somente aqui. Ele deixamos somente para isso, confortar Jesus. Oh, Jesus, que misericórdia, misericórdia. E como é, irmãos, que a gente sabe quando alguém está sendo confortado por outro? Como é que nunca soube que um anjo confortava Jesus? Você sabe que alguém está confortando o outro, principalmente as mulheres. Quando uma mulher está passando por um estado, por um problema, por uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é o quê? Abrir a boca. E quando outra conforta a pessoa, a mulher que está chorando, a primeira coisa é o quê? Abraçar e colocar a cabeça no seu corpo. Louvado, a Bíblia não diz, mas eu creio que o anjo do Senhor fez assim. Aquela oração tinha que continuar. A minha vida dependia daquela oração. A minha vida começou a ser transformada lá naquela oração. Deus começou a transformar o irmão Ronaldo. Deus começou a transformar o pastor João. Deus começou a transformar a irmã Marijane através daquela obra. Aquela oração tinha que ser terminada. Eu creio que o anjo colocou a cabeça de Jesus no ombro e disse baixinho: não desista, Senhor, não desista. Todo mundo precisa e depende dessa oração. Os céus e a terra estão torcendo por ti. Eita, cantará. Maravilhoso Deus. Cantar a vassoura de cantar a massa. Agora abre comigo lá no livro de Mateus, capítulo 26. Aleluia, glória a Deus.